Então, o que que a gente vai falar hoje? Vocês vão ver os produtos que nós temos no mercado, ver o que que é o perfil de investidor, e no finalzinho a gente vai ver como que faz para começar a investir. E por que que é importante entender essa parte dos investimentos? Porque o seu patrimônio, ele será o responsável pela materialização dos sonhos e do projeto de vida de vocês. Então, aqui que a gente está propondo é que vocês consigam ter consciência de quais são os próximos passos que vocês devem dar quando vocês começarem a atingir um momento de sobrar. E para quem já tem um patrimônio, para quem já está realizando alguns investimentos, entender se está fazendo certo ou se precisa ajustar. Porque muitas vezes a gente não está fazendo o que precisa fazer. Então, a parte do investimento, ela vai acelerar a realização dos objetivos de vocês. É como se eu tivesse ali andando de bicicleta e alguém colocasse um motorzinho elétrico ali para eu poder ter mais fôlego para poder ir mais longe. Então, o investimento, a construção do patrimônio, ele me ajuda a acelerar esse meu processo. Igual, por exemplo, se eu fizer um investimento na poupança e um investimento de forma estratégica, no mesmo período, vamos colocar 20 anos, eu colocando na poupança, 20 anos eu colocando num investimento estruturado, diversificado, com as medidas corretas. Se eu colocar o mesmo valor todos os meses, na poupança eu vou ter menos do que o dobro do que eu teria se eu tivesse fazendo de forma correta. É como se na poupança eu teria X e nos investimentos estruturados eu teria de 2 a 3x. Então, isso faz o quê? Te acelera. Você é, não precisa ficar gastando muito mais tempo do que você precisaria. Ou você não precisaria poupar muito mais do que você precisaria se estivesse colocando só na poupança. Então, só relembrando, o tripé dos investimentos, o investimento ele tem 3 características: segurança, liquidez e rentabilidade. Então, esse tripé é o que define investimento. O investimento, ele não é sinônimo de rentabilidade. Investimento, ele tem essas 3 características, só que as 3 não andam em conjunto. Geralmente, em um investimento que eu estou avaliando, eu tenho 2 características. Então, se eu tenho um investimento que tem muita segurança e muita rentabilidade, provavelmente eu não tenho liquidez. Se eu tenho um investimento que tem muita liquidez e muita segurança, provavelmente eu não tenho rentabilidade. Então, liquidez é acessar esse dinheiro de maneira mais fácil. Por que eu estou falando isso? Porque é onde a gente vai entrar agora na parte dos investimentos. Basicamente, gente, eu tenho 2 categorias principais de investimento: renda fixa e renda variável. Basicamente é isso. Qual que é a diferença de renda fixa e de renda variável? Eu vou trazer aqui primeiro os conceitos de renda fixa. Os conceitos de renda fixa. Geralmente, são investimentos menos arriscados. Em outras palavras também, eu gosto de usar também que são menos voláteis, geralmente. Por que é renda fixa? Porque eu tenho um retorno que ele é definido no momento que eu vou investir. Então, por exemplo, eu tenho um supermercado. Lá nesse supermercado, eu tenho tenho várias prateleiras de diferentes produtos. E o mercado financeiro é isso. Ele me dá o supermercado
E dentro do mercado financeiro, eu tenho muitas prateleiras com vários produtos de investimento. Então, eu tenho vários produtos de renda fixa, eu tenho vários produtos de renda variável. Aí eu vou nesse supermercado e eu vou escolher qual que é o produto que faz mais sentido para mim. Então, alguns produtos, quando eu compro, ou seja, quando eu invisto meu dinheiro, eu já sei quanto que eu vou ter de retorno. Por isso que é renda fixa. Eu já sei o acordo da rentabilidade, o retorno que eu vou receber, o lucro, assim, que eu vou combinar de ter, ele já é definido logo no começo que eu pego ele na prateleira. É basicamente assim. A renda fixa, ela é ideal para prazos mais curtos de investimento. E eu tenho basicamente 2 modelos de renda fixa. São produtos que são pós-fixados. O que significa isso? É a forma como eu vou ter o meu retorno desse investimento. Ou seja, ele é um investimento que ele está atrelado a algum índice. Então, por exemplo, eu tenho um investimento que, igual eu comentei com vocês, que vai me render 100% do CDI. CDI e o Selic são índices que são muito parecidos no mercado. É aquele que dá referência, é aquele mínimo que você deve receber em um produto de renda fixa. Então, eu tenho alguns produtos que vão falar assim, olha, se você comprar esse produto de mim, você vai receber no mínimo a taxa de juros que a gente está praticando no Brasil hoje. Então, por exemplo, eu vou lá e pego esse produto aqui. Aí lá tá escrito para mim, olha, esse produto, ele rende 100% do CDI. Quer dizer que esse produto que eu tô pegando, eu já tenho um acordo com ele, que eu sei quanto que ele vai me dar de retorno, que vai ser basicamente o valor do CDI, que é um índice que é definido no mercado. Aí eu tenho um produto que vai falar assim para mim também, olha, esse produto aqui, ele rende o IPCA mais alguma coisa, mais 5%. Quer dizer que ele já está combinando comigo um índice, que é o IPCA, mais uma taxa. Então, se o IPCA, por exemplo, agora o IPCA, que é o índice de inflação oficial do nosso país, né? Inflação é a subida dos preços, as coisas ficando mais caras. Mas o IPCA hoje, ele está 10%. Se eu tenho um contrato, um produto que me rende IPCA mais 5, quer dizer que no final das contas, no ano, esse produto, hoje, de acordo com como a inflação está agora, ele vai me render 15%. Então, eu já estou sabendo o que eu vou receber. Aí existe um outro modo de rentabilidade também. Esse já é uma taxa fixa definida. Ele não está atrelado a nenhum índice. Ele simplesmente me fala, olha, você vai receber 9% ao ano. Você vai receber 10% ao ano. Só para que vocês entendam. Se eu estou fazendo um investimento de R$ 1.000 e eu estou comprando um produto que está me prometendo 10% ao ano, quer dizer que no final do ano eu vou receber R$ 100. Então, se eu investir R$ 1.000 e eu combinei nesse produto de receber 10% ao ano, quer dizer que lá depois de 12 meses, porque agora a gente está no final do ano, mas depois, a gente está em outubro, em setembro do ano que vem, quer dizer que esses R$ 1.000 viraram R$ 1.100. Eu ganhei R$ 100.
Agora, se está atrelado a alguma taxa, igual o índice econômico, esse índice, agora, por exemplo, a Selic, ela está em 13,75%. Vamos supor que a Selic continue no próximo ano nesse mesmo valor. Quer dizer que ano que vem, se eu investir os mesmos R$ 1.000, lá ano que vem eu vou ter de retorno R$ 1.137. Ou seja, eu ganhei R$ 137. Mas, igual eu comentei na aula passada, a Selic, ela pode subir ou ela pode descer. Então, se ao longo desse próximo ano a Selic descer, por exemplo, se ela cair para 10%, então, na verdade, eu não vou ter os 137, eu vou ter os R$ 100. Então, eu sei o meu retorno, mas porque ele está atrelado a uma taxa, mas pode ser que ele vai ter uma variação, porque esse índice ele pode variar ao longo do tempo. Então, por que geralmente ele é menos arriscado? Porque eu sei exatamente o retorno. Por isso que geralmente ele é menos arriscado. Só que, para que ele cumpra com o retorno estabelecido, vocês também precisam cumprir com o prazo de investimento. Porque cada investimento ele tem um prazo. Então, é como se fosse esse mesmo produto. É como se eu falasse que o produto ele tem validade. Então, depois de um tempo, esse produto venceu. Eu não posso mais usar ele. Então, o produto de investimento é a mesma coisa. Ele tem um retorno e ele tem um prazo para investir, os de renda fixa. Tá? Então, depois do prazo vencido, aquele retorno combinado eu vou receber. Pode ser que, se eu quiser usar o produto antes do prazo combinado, eu posso estar exposta ao que o mercado ali está me dando de retorno. Não necessariamente o que eu contratei no início. Mas, em tese, renda fixa tem um retorno definido, eu só preciso cumprir com o prazo. Eu preciso respeitar o prazo de validade desse produto.